dúvidas dos arquitetos é, e que não deveria ser, né, de como se executa na obra o que a gente vê, né, ou o que a gente desenha. Isso é muito, muito importante. Uma das coisas mais importantes da arquitetura é entender como se executa na obra. Por quê? Porque passa pela possibilidade dos projetos, né? Da evolução dos projetos, e o quanto o arquiteto vai estar presente naquele projeto, né? O quanto o pensamento daquele arquiteto, né, na representação daquela arquitetura, né, lá na frente, e quando ela for executada, o que ela quer passar de expressão arquitetônica. A arquitetura paulista, né, e também, né, eu falo paulista porque a gente tem uma grande escola paulista aqui de arquitetura, né, onde o concreto aparente é muito presente na arquitetura. E eu peguei um dos prédios aqui, né, eh, de um grande escritório de arquitetura, a UNA, né, aqui de São Paulo, e eles têm uma característica muito legal, né? Essa característica é usar muito o concreto aparente, né? Grandes vãos também, né? Eles usam muito isso, né? Típico de uma arquitetura é, paulista, né? Uma arquitetura carioca também, né? Tem bastante isso, né? A gente tinha, a gente tem grandes arquitetos também que usam isso, né? Bem evidente aqui por conta do Paulo Mendes da Rocha, né? Oscar Niemeyer lá no Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer usava mais o branco, tal, usava toda aquela parte mais lúdica de curvas e tal. É, aqui é uma linha mais reta, né? Você vê bem o traço, a empena de concreto, né? Observa aqui uma empena de concreto, né? E grandes vãos também, né? Paulo Mendes da Rocha fazia muito isso, apoiava ali, né? Uma grande edificação em 4 pilares, isso é muito usual dele. E alguns arquitetos aqui acabaram seguindo essa escola, que eu acho fantástico, acho bem legal. Mas aí, no que a gente quer entrar é assim, ó. É, como eu executo aquilo na obra, né? Tipo, um grande arquiteto, né? Lelé, ali, um grande arquiteto brasileiro, falava muito isso. E por se fazer muito essa pergunta, né? Assim dizendo, ele mudou, né, o jeito de projetar, né, o pensamento de projeto. O que a gente vê hoje aí de off-site, por exemplo, né, uma construção fora do local, ele já pensava muito nisso, né? Tanto que ele construía muito com pré-moldados, né? Executava isso fora, né? Então o pensamento é bem diferente, né? Como que eu executo fora, né? Como que eu faço, por exemplo, uma forma de concreto de um pilar, de uma viga, e depois daquilo feito, quanto pesa, se eu consigo replicar aquilo, né? Porque imagine quantas vigas aí tem um prédio, né? Quantos pilares tem uma edificação e como que eu consigo transportar ela, né? É diferente, né? O tamanho dela, a dimensão possível de transporte, tanto na estrutura de concreto quanto na estrutura metálica também. Né? Então envolve, né, outros ambientes, assim dizendo, né? Nós temos outros questionamentos, né? E na obra também não é diferente. Como que eu executo, por exemplo, uma grande empena dessa de concreto aqui, ó? Como isso é feito? A gente já parou para pensar, né? E uma das grandes dúvidas dos arquitetos e acaba ali o arquiteto não fazendo um grande projeto, tá, como eu expliquei no começo, não fazendo uma grande representação daquilo que o projeto dele quer passar por medo, né, de se executar e aquilo, ele não conseguir executar aquilo na obra. Olha essas grandes empenas, né? Olha, empena também com um recorte, né? Como que ele consegue ditar isso, cara, né, na obra e falar assim, não, eu quero que seja executado disso, executado dessa forma, né? Executado em concreto também. Como que ele justifica, né, tudo isso? Olha que interessante, a gente vê aqui um detalhe aí, a gente começa a reparar nisso, né, na parte técnica. Olha que interessante, quando a gente olha aqui para baixo, ó, né? A gente observa que tem os pilares, então a gente tem uma linha de pilar que sobe e
e outra linha de pilar, então, opa, que sobe aqui também, certo? Eh, Teoricamente, né, a gente teria só as vigas aqui que a gente vê que ainda formam, né, aqui os, as varandas ali, a gente tem essa viga também, né, é uma viga até interessante, né, que não é tão alta, né, que forma aquele beiral, aquela varanda ali, né. O vazio aqui, ó, praticamente não se tem, assim dizendo, estrutura, né, poderia ser um fechamento convencional. E a gente vai dissecando, né, essa estrutura. E o porquê que ele consegue fazer isso e como que ele consegue justificar isso? Se você observar esse prédio, basicamente ele tem um tipo de sistema construtivo, que é o concreto aparente. Olha que interessante, e muitas construtoras já começaram a adotar esse tipo de construção, né, com um único tipo de sistema construtivo, justamente para que, eh, ele não fique, pegando outros, né, vamos dizer assim dizendo, materiais picados, assim dizendo, como, bloco, como, depois ter que rebocar esse bloco e fazer uma série de outros trabalhos, né, em cima de um trabalho. Aí eu te pergunto, ó, qual a importância de um projeto aqui, olha, projeto de exaustão, projeto de caixilho, né? Olha isso aqui é uma grande empena, como isso se executa na obra? Essa é uma das grandes dúvidas dos arquitetos e faz com que os arquitetos não projetem grandes projetos com medo, né, de entender ali como funciona o sistema construtivo, e o que a gente mais fala na nossa ArcSérie é de como e por que os grandes arquitetos conseguem executar.